Bom, boa noite, tudo bem? Nós estamos começando o Conversas Cruzadas. A Operação Lava Jato da Polícia Federal chegou a Santa Catarina. Na sua 9ª fase, uma empresa do norte do estado está sendo investigada por suposto envolvimento com o sistema de pagamento de propinas revelado no chamado Petrolão. Tal esquema, o Petrolão, que envolve gente de todo o país, teria movimentado 10 bilhões de reais até agora. Em outras palavras, corrupção, nas suas mais variadas formas, e extremamente prejudicial à sociedade. Qual é o limite? Muita gente começou a se manifestar agora, principalmente ontem e hoje, porque viu que bateu a nossa porta, chegou aqui a Santa Catarina também. Apesar de que isso não significa que a corrupção tenha chego só agora ao estado. Nós temos problemas de longa data. Acontece que agora a visibilidade é um pouco maior. A solução, qual é o limite, como eu falei antes? Alguns acreditam que o ser humano pode se corrompe, inclusive, ao ter contato com o poder. Será que isso é verdade? Invariavelmente isso acontece? A mesa está formada e o nosso debate sobre corrupção começa agora. Nós estamos ao vivo aqui na TV Com e você pode interagir conosco pelas redes sociais, pelo e-mail conversas@tvcom.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp. O telefone é o 48-9188-4044. 9188-4044 para você se manifestar conosco, até porque esse assunto é um daqueles em que todo mundo tem opinião. Então, por favor, participe e interaja aqui conosco. Para falarmos sobre esse assunto, nós convidamos para participar conosco aqui do programa, membro do Fórum Permanente contra a Corrupção, Michel Célio da Silva Pinheiro, também o Dr. Wesley Collier, que é pós-graduado em Política e Estratégia, juiz aposentado, professor universitário. Estão conosco também o Dr. Jorge Richard Daus, presidente da Comissão de Moralidade Pública da OAB, e o Dr. Pedro de Queiroz, advogado, participando mais uma vez aqui conosco. Obrigado, senhores, a todos pela presença. Nós estamos no ar em nome de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel Ibagias, melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Cota 40 anos, marca de credibilidade, imóveis de valor. E Queires pensou móveis, pensou Queires, a número 1. Bom, está circulando já pelo WhatsApp também uma manifestação de um ato público que deve acontecer no próximo dia 15. Muita gente acredita se tratar de uma corrente, enfim, mas o Michel, que está aqui conosco, que é do Fórum Permanente contra a Corrupção, já me traz a informação de que é organizado, inclusive, também pela entidade que está aqui representada por ele. Então, eu queria começar essa rodada justamente pelo Michel, para que nós possamos ter uma dimensão exata do que nós estamos falando. Nós não vamos aqui nos concentrar em uma ou outra ação. É claro que a Lava Jato chama muito a atenção pelo volume de dinheiro, mas nós tivemos a ave de rapina aqui em Florianópolis, temos outros episódios que também chamam muito a atenção no Brasil e também na capital do estado, mas a gente vai falar de corrupção de uma maneira geral, né? A Lava Jato vindo a Santa Catarina, tendo ligações por aqui, ela efetivamente chama mais a atenção. Uma outra curiosidade, hoje o PT comemora 35 anos de fundação. É uma coincidência, nós não fizemos o programa nessa data por conta disso, mas é uma coincidência até pelo fato de que delatores da Lava Jato já disseram que o PT recebeu mais de 200 milhões de dólares no episódio do Petrolão. Coincidência, repito. Michel, boa noite, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Começar já por essa manifestação, né, que vocês estão ajudando a organizar. É um descontentamento geral com a corrupção? Boa noite. Primeiramente, boa noite telespectadores, boa noite a mesa, boa noite Felipe. Primeiramente é descontentamento de toda a sociedade em si, né? A sociedade vem, ao longo dos anos, vendo a corrupção se instalar no Brasil com mais força, heranças passadas, mas veio ocorrendo o crescimento. Só que a cultura mudou. O brasileiro aceitava muito pacificamente a corrupção, estava aceitando de uma forma tranquila. Isso veio afetando vários órgãos, né? Começou a haver problemas de corrupção em todas as esferas e a sociedade começou a ter essa mudança cultural de querer reivindicar os seus direitos em combate à corrupção, não admitir mais a corrupção. Então, devido a isso, começaram algumas ONGs, né? Eu também participo dos movimentos dos Caras Pintadas, né? Um movimento online para a organização das marchas contra a corrupção. Iniciamos a marcha em pequena quantidade,
ela veio tomando proporção, foi instalado na campanha do Ministério Público, né, que você tem a ver contra a corrupção, o Fórum Permanente contra a Corrupção, onde ele é sempre chamado, quando é a marcha pacífica, ele é chamado e muitas delas ele organizou. Várias marchas que tivemos no Estado, o Fórum foi um dos organizadores junto com o Ministério Público, né? E essa marcha, mais uma vez, começou membros de todo o país a se movimentar e organizar a Marcha contra a Corrupção para fazer o dia D novamente, como ouvimos, né, aqui em Florianópolis, em outros estados, né, em outras capitais, aquela mega manifestação. Todo mundo sai às ruas, crianças, avós, pessoal de família, sem vandalismo, e sem quebra-quebra. Porque a gente entende que a manifestação pacífica, a população saindo das ruas, todo mundo adere. Vem todo mundo porque é uma manifestação reivindicando seus direitos. E é isso que a gente pretende concluir. Sem quebra-quebra, fazer uma manifestação pacífica, bonita, reivindicar os direitos e que acabe com a impunidade no país. Porque está demais a gente ver político sendo preso e ele no outro mandato está sendo reeleito, está assumindo cargo, está sendo nomeado. A gente tem escândalos aqui na nossa capital de vereadores estando envolvidos e são nomeados por secretariado na prefeitura, o governo, isso está na hora de acabar, né? Nós não podemos deixar impune. E isso é uma reivindicação que nós saímos à rua para cobrar esse direito. Uma reivindicação também é o impeachment da presidente? O impeachment da presidente é âmbito nacional, né? O povo está querendo que, como estão... A gente sabe que a investigação contra a Petrobras sempre tem que tirar o nome da presidenta, né? Eu entendo que tem que haver uma investigação à transparência. Não sei como está sendo feito. Sendo sempre abafado, eles arrumam um elemento para assumir a culpa e fica todo mundo impune. Eu acho que tem que, né, o Senado, o Congresso Nacional tem que abrir investigação, tem que ocorrer, e se for o processo, o Collor por muito menos, né, não sou nenhum magistrado para estar analisando o processo dela, mas o Collor por muito menos ocorreu, né, tudo que a gente presenciou. E a gente vendo esses escândalos da Petrobras, e o Mensalão foi um exemplo, né, foi só pequeno, foi um troco do lado do que está acontecendo com o Petrolão. Então a gente precisa reivindicar, porque senão o país, a tendência é só piorar e a nossa sociedade sair é que mais prejudicada, né? Doutor Jorge Richard Dausch está aqui conosco também, presidente da Comissão da Moralidade Pública da OAB. Muita gente fala nisso, né? Deseja esse impeachment da presidente, enfim. Há argumentos e há legalidade nesse pedido? O nosso momento, apesar dos números bastante expressivos de corrupção, justificam uma interferência desse porte no processo político, no seu entendimento? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, senhores colegas da mesa. Por notícia lida nos meios de comunicação, eu soube que o jurista Ives Granda Martins fez uma análise e sustenta a juridicidade desse instrumento de impeachment com relação a presidente. Mas eu diria o seguinte mais, em relação à atuação da OAB. A OAB, ela acreditou-se, ao longo dos seus 80 e poucos anos de existência, por tomar iniciativa em relação a vários pontos de interesse nacional. As diretas já, e outros tantos movimentos, né? E dispõe então hoje de um bom crédito junto à população. Por isso mesmo eu entendo que em alguns momentos em que não haja ainda expressamente o suporte jurídico expresso, a OAB tem o dever de atuar politicamente e encetar por aí alguma campanha. Eu lembro aqui o artigo 5º da Lei de Introdução, hoje da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que o juiz, ao apreciar o caso, ele atenderá aos fins sociais a que a lei se destina e às exigências do bem comum. Isso permite que o juiz tome, inclusive, decisões contra a legem. Dá a abertura para que, juridicamente também, baseado nesse princípio, que nós encetemos aí um processo de impeachment, que mais do que um processo de impeachment, ele vai representar uma depuração
uma demonstração de que existe punibilidade, que é o que está faltando no nosso país nesse momento.